bem, alunos do 7º ano? Comigo tá tudo bem. Bom, pessoal, hoje na nossa aula interativa eu conversei com vocês a respeito de ângulos, né? Então, nós conversamos a respeito dos tipos de ângulos. Então, quais são os tipos de ângulo, né? Então, os ângulos, eles são classificados conforme o seu tamanho, né? Então, eu falei com vocês a respeito do ângulo de uma volta, que ele possui 360 graus. Todos os círculos possuem 360 graus. Então, o ângulo de uma volta, ele inicia no zero, e aí ele dá uma volta completa, a volta completa do círculo, tá? Que eu tô falando. Então, esse ângulo é o ângulo de uma volta. Nós falamos também a respeito do ângulo de meia volta. Se um ângulo de uma volta tem 360 graus, o ângulo de meia volta tem metade de 360 graus. Então, o ângulo de meia volta, ele dá meia volta, ó, tá vendo? Meia volta. Ele também é chamado de ângulo raso e a medida dele é 180 graus, tá? Nós também conversamos a respeito do ângulo reto, né? O ângulo reto é aquele que a gente pega a volta inteira, 360, então mais ou menos a ideia é esta daqui, a da cruz. Então a ideia, o círculo completo, quando ele dá volta aqui na cruz, ele vai ter 360 graus. Se eu pegar a cruz, né, então a cruz ela divide o círculo em 4 partes. Então se eu pegar 360 e dividir em 4 partes, eu vou ter 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Então é aquele ângulo que formam os cantinhos. Esse é o ângulo de 90 graus. E o nome do ângulo de 90 graus é ângulo reto, tá? Aí, a partir da classificação do ângulo de 90 graus, nós podemos classificar os ângulos que tem menos de 90 graus, então os ângulos que são mais fechadinhos. Então, todos os ângulos que possuem menos do que 90 graus é chamado de ângulo acutângulo. Acutângulo não, desculpa, ângulo agudo. Acutângulo é o triângulo, né? Mas como nós não estamos falando de relação de triângulos, é só de ângulos. Esse ângulo que possui, que ele é mais fechadinho, é o ângulo agudo, tá bom? Então, o que é mais fechadinho, que é menor do que 90 graus, é o ângulo agudo. E aí também tem o obtuso. O obtuso é o ângulo que é maior do que 90 graus, tá bom? Então, quando ele chega no 180, ele já vira um ângulo raso. Então, maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, nessa parte aqui, qualquer ângulo que eu forme desse lado aqui, ele será um ângulo obtuso, né? Então, esse foi o assunto da nossa aula interativa hoje também. Nós também conversamos a respeito do ângulo interno, que o ângulo interno é chamado de ângulo convexo. Então, este ângulo que fica aqui na parte de dentro da figura é o ângulo convexo. E esse ângulo que de fora é o ângulo externo, que também é chamado de ângulo côncavo, certo? Também falamos a respeito, né, de como é formado o ângulo. Então, o ângulo, ele é formado através de duas semirretas, né? Semirretas porque elas têm origem e são infinitas para esses lados aqui. Então, elas têm um lado que é origem e são infinitas para um dos lados, né? A semirreta, ela é assim. Ela tem uma origem e ela é infinita para algum dos lados, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aqui nós temos duas semirretas onde a origem acontece no mesmo lugar. Esse cantinho aqui, ele também é conhecido como vértice do ângulo, tá? Então, aqui eu tenho o vértice do ângulo e ele vai dar origem a uma semirreta para cá e a outra semirreta para cá. Os nomes das semirretas, então, eu vou ter sempre um pontinho aqui com letra maiúscula, com o nome, outro pontinho aqui, que é a origem, também com letra maiúscula, e um outro pontinho aqui. E aí, quando eu for colocar o nome do ângulo, eu coloco a letra maiúscula que está aqui, a letra maiúscula que está aqui e a letra maiúscula que está aqui. E o vértice que eu tenho aqui, ele vai ser uma letra maiúscula, né? Já falei para vocês, só que vai ter em cima dele o chapéuzinho, o acento circunflexo, tá bom? Então, agora, feita a revisão, vamos para os exercícios. Durante a aula, nós fizemos a correção dos exercícios. Então, eu vou corrigir novamente para quem ficou com alguma dúvida ou ainda para quem perdeu a aula e agora gostaria de saber a resposta dos exercícios propostos pelo nosso livro, tá? Então, vamos para a correção. Página, só para vocês saberem qual página que nós estamos trabalhando. Página 22, tá? Então, correção da página 22.
certo? Vou começar aqui, vou ampliar e vamos começar a correção. Então, exercício número 1. Em nosso cotidiano, muitas são as situações em que os ângulos estão presentes. Identifique e marque com régua, tá? Então, utilizando a régua, pelo menos 2 ângulos em cada uma das imagens a seguir. Então, nós temos primeiro essa imagem, que é de uma ponte, né, chamada de ponte estaiada. Essas pontes que possuem esses cabos de aço, todas essas pontes são chamadas de ponte estaiada, tá? Então, aqui eu tenho uma ponte estaiada e pede para desenhar 2 ângulos. Grifar. Tem várias respostas, tá? Mas eu vou falar para vocês a resposta que está aqui no livro. Então, passou aqui no livro este ângulo. Então, um ângulo. Grifem com um lápis, tá? E aqui outro ângulo. Grifem com um lápis também. Tem mais ângulos aqui? Tem, ó. Tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui, tem um monte de estaia, né? Tem um monte de ângulos aqui. Então, assim, marquem os ângulos na figura de vocês. 2 pelo menos, tá bom? E aqui, alternativa B, né? A imagem de uma porta aberta. Então, aqui, ó, dessa porta foi marcado este ângulo aqui. E o outro ângulo que foi marcado é esse aqui embaixo, tá vendo? Da abertura da porta. Também tem mais ângulos, ó. Tem ângulo aqui, tem ângulo aqui embaixo, tem ângulo aqui em cima. Então, pode marcar qualquer um desses ângulos. Então, contorne com um lápis de vocês 2 ângulos em cada uma das figuras, certo? Então, esse é o exercício número 1. Exercício 2 agora. O exercício 2 fala a respeito, né, da fração que corresponde da volta completa. Então, quer saber, meio corresponde a qual valor de uma volta completa? 1/3 corresponde a qual valor de uma volta completa, tá? Então, aqui tem as respostas, certo? Mas eu vou demonstrar para vocês com os cálculos como é que a gente faz. Então, eu sei que um círculo, ele possui uma volta completa e a volta completa tem a medida de 360 graus, tá? Se eu for querer metade, então, o primeiro valor aqui, metade de 360, né? Então, lembrando agora, multiplicação de fração. Quando não tem nada embaixo, eu coloco 1, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 360 é igual a 360. 2 vezes 1 é igual a 2. 360 dividido por 2, 180 graus, né? Nós já vimos que o ângulo de meia volta tem até esse nome, né? Ângulo de meia volta ou ângulo raso. Nós já vimos que esse ângulo, ele tem metade de 360, tá? Então, metade de 360, 180. 180, certo? Então, esse é o primeiro aqui. E agora, quando for 1/3, então corrijam o primeiro de vocês, apaguem e marquem. E agora, vamos para o próximo. 1/3 da volta completa. Então, agora eu não quero mais 1/2, né? Não quero mais meio. Agora eu quero 1/3, que é o próximo valor. É a mesma regrinha. De cima vezes o de cima. Quando não tem nada embaixo, eu coloco 1. E vou fazer 1 vezes 360, 360. 360 dividido por 3 é igual a 120 graus. Então, preencham a tabela, tá? Se eu for fazer com 1/4 agora, então, agora o cálculo é para 1/4, tá? Então, aqui eu vou ter o 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 360 dividido por 4 é igual a 90 graus. Preencham a tabela de vocês. Para 1/5 agora, então no lugar de 4 agora, eu vou ter o número 5. Ó, vendo? Eu só troquei o valor. Era 1/4, agora é 1/5. 5 vezes 1, 5. 360 dividido por 5, a resposta é 72 graus. Essa é a resposta do exercício, certo? Então, 72 graus. Aí, ainda continuando, né? Se vocês verem, ainda pediu para calcular 1/6, 1/8, 1/9, 1/10 e 1/12 de 360. Então, agora eu vou para o 6. Então, agora eu vou calcular 1/6 de 360. Então, 6 vezes 1, 6. 360 dividido por 6, eu vou ter aqui 60
graus. Então, confiram aí no livro de vocês. Agora eu vou calcular 1/8, tá? Eu estou seguindo essa ordem, que é a ordem da tabela. Então, 1/8, 8 vezes 1 é igual a 8, certo? 360 dividido por 8 é igual a 45 graus. Quem tiver dúvida aqui na resposta final, arma a divisão e faz a continha, tá bom? Aí, próximo, depois do 8 eu tenho o 9. Então, aqui eu vou fazer 9. Quando não tem nada embaixo é 1. 9 vezes 1, 9. 360 dividido por 4 é igual a 40 graus. Então, preencham na tabela de vocês 40 graus. Próximo agora, 1/10. Então, 1/10, eu vou colocar 10 aqui, certo? Bom, então agora 1/10 de 360, né? Quando não tem nada embaixo é 1. 1 vezes 360, 360. 10 vezes 1, 10. Aí, 360 dividido por 10, ó, 0 e 0. Um 0 em cima, um 0 embaixo, 36 graus. E para finalizar, também foi pedido para vocês calcularem 1/12 de 360. Então, no lugar de 10, nós vamos utilizar agora o 12. Então, vai ficar 360 dividido por 12, né? 12 vezes 1, 12. 360 dividido por 12, o resultado é igual a 30 graus. Então, agora confiram a tabela de vocês, certo? Então, vamos lá, só corrijam. Quem não corrigiu ainda. Então, embaixo do meio, 180. Embaixo do 1/3, 120. Embaixo de 1/4, 90 graus. 1/5, 72 graus. 1/6 de 360 é igual a 60 graus. 1/8 de 360 é igual a 45 graus. 1/9 de 360 é igual a 40 graus. 1/10 de 360 é igual a 36 graus. E 1/12 de 360 é igual a 30 graus. Corrijam no livro de vocês o exercício de número 2, certo? Agora vamos para o exercício 3. O exercício 3 fala a respeito do movimento da Terra, né? Então, dos dois movimentos que a Terra realiza. Primeiro, em torno do eixo, que fala que a Terra dá em volta em torno do seu próprio eixo num período de 24 horas. E isso vai determinar, né? Durante esse movimento vai determinar o dia e a noite. E também fala a respeito do movimento de translação, que é o movimento que a Terra dá uma volta em torno do Sol. Que esse movimento de translação, essa volta em torno do Sol, leva 365 dias e 6 horas. E também, através desse movimento de translação, que se definem as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, quanto mais afastado do Sol, mais frio é. No caso, agora nós estamos no período em que a Terra mais fica afastada do Sol, porque nós estamos no inverno, né? O período de mais frio. Aí tem aqui um desenho ilustrativo, né? Mostrando como é que funciona o movimento da Terra. Então, quando eu falo que a Terra está dando uma volta em torno do seu próprio eixo, ela fica rodando aqui, ela roda assim, e aí ela roda bem grandão, assim, em torno do Sol, tá bom? Vamos para as perguntas. Tá? Então, como é chamado o movimento responsável pela existência da noite e do dia e pelas estações do ano, né? Então, aqui, estações do ano. Beleza. Então, movimento. Então, arrumem aí, corrijam no livro de vocês. O movimento de rotação é responsável pela existência dos dias e noites. Então, é responsável pelos dias e as noites, o movimento de rotação. E o movimento de translação pelas estações do ano. Então, corrijam aí no livro de vocês, tá bom? Essa é a resposta da alternativa A. Vamos para a alternativa B agora. Na alternativa B, quer saber quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo
E uma volta completa em torno do Sol. Então, em torno do eixo, como é o que determina, né? Um dia, o dia tem 24 horas. Então, em torno do seu eixo, a Terra leva 24 horas para dar uma volta. Tudo bem? E aí, em torno do Sol é o período de um ano. Então, 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra leva. Então, ela leva 365 dias e 6 horas. Corrijam aí no livro de vocês, tá bom? Alternativa C. Quanto mede o ângulo correspondente a uma volta completa? E como ele é chamado? Bom, a volta completa, né? O círculo, a volta completa, eu já mostrei para vocês. É chamado, a medida dele é 360 graus, a volta completa possui 360 graus. E o nome desse ângulo é ângulo de uma volta. Então, confiram aqui a resposta do livro e corrijam. Então, ó, é o ângulo de 360 graus, chama-se ângulo de uma volta. Corrijam aí no livro de vocês, bom? Alternativa D. Após uma hora, quantos graus a Terra girou em torno de si própria? Então, eu sei que durante 24 horas, a volta dá uma volta completa. A Terra dá uma volta completa em torno do próprio eixo. Então, no período de 24 horas, ela dá uma volta de 360 graus. Então, e de uma hora? Se em 24 horas ela faz uma volta de 360 graus, em uma hora ela vai fazer o correspondente a 360 dividido por 24. Então, eu faço 360 dividido por 24 e eu descubro que o grau de inclinação que ela gira por hora é de 15 graus. Então, a Terra gira 15 graus por hora. Então, em uma hora, a Terra gira 15 graus. Aí, mais uma até inteirar as 24 e vai chegar nos 360 graus, tá? Então, copiem a resposta, corrijam o exercício de vocês. 360 dividido por 4 é igual a 15. Se alguém tiver dúvida, basta efetuar a divisão, armar a divisão e efetuar o cálculo. E aí, responda, a Terra gira 15 graus por hora, tá? Qual é a medida do ângulo correspondente ao giro que a Terra executa das 23 horas do dia 5 de maio às 4 horas do mesmo dia? Então, gente, a gente só vai contar a diferença, né? Então, do horário. Então, ó, do horário que é aqui, 23 horas, no caso são 11 horas, né? Então, ó, 23 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, passam-se 5 horas. Em cada uma dessas horas, a Terra vai girando de 15 em 15 graus. Então, eu vou fazer 5 vezes 15 e eu chego na resposta do exercício. Por quê? Porque de 23 horas para 4 horas, eu vou ter 15 horas. Então, 5 horas, tá vendo? Então, em 5 horas, a Terra vai girar 75 graus. Por quê? Porque 5 vezes 15 é igual a 75. Corrijam aí no livro de vocês. Se necessário, armem os cálculos e efetuem, tudo bem? Não tem problema nenhum nisso. Próximo agora, exercício 4. Existem 6 ângulos distintos na figura a seguir. Escreva quais são, né? Então, aqui tem as respostas, mas antes eu vou mostrar para vocês a figura, para vocês observarem os ângulos. Então, primeira coisa, todos os ângulos estão formados por esse lado. O vértice de todos esses ângulos é o O. Então, o O vai ser o vértice, né? Vai ser o vértice de origem de todos esses ângulos. Então, o que vocês podem observar? Se eu tirar essas duas partes, eu vou ter aqui um ângulo. Se eu tirar essa parte do meio, eu tenho outro ângulo. Se eu olhar só aqui, eu tenho outro ângulo. Se eu ignorar tudo isso aqui, eu tenho um outro ângulo. Então, olha os ângulos que eu consigo formar aqui, ó. D, O, C, D, O, B, D, O, A. Também consigo formar o ângulo C, O, B, C, O, A. Também consigo formar B, O, A. E eu acho que são esses os ângulos que eu consigo formar, tá? São 6 ângulos, certo? É só vocês imaginarem que não existe uma dessas linhas e ir formando os ângulos, né? Lembrando que o vértice sempre tem que ficar no meio. E aí vocês olham
e sinal chapeuzinho agudo, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos para as respostas. Então os ângulos que vocês podem formar estão todos aqui, tá? Então aqui tem o ângulo 1, AOB ou BOA, AB e BA. Não importa a ordem, tá? Desde que o O esteja no centro, não faz diferença. Colocando uma dessas respostas já é o suficiente. Então, AOB, AOC, AOD. Sempre com um acento circunflexo em cima do O. Aí, ó, 4, BOC, BOD, COD. Tá certo? Então, é assim que vai ficar, desta forma. Tá bom? Aí, aqui, ó, tá pedindo pra gente completar a tabela. Então, referente, tem um relógio ali, o desenho do relógio, de 3 horas para 4 horas. Então, vamos pro desenho do relógio, tá? É esse aqui. Então, pessoal, de 3 horas para 4 horas, olha o ângulo que ele vai formar. Então, primeira coisa, eu sei que o círculo tem 360 graus, tá? Um relógio, ele tem 12 horas. Então, eu pego 360 graus e divido em 12 partes. 360 dividido por 12, a resposta é 30. Então, cada pedacinho desse daqui terá 30 graus, certo? Então, se eu for ver a hora das 3 para as 4, eu vou ter esse pedacinho. Então, das 3 para as 4, eu vou ter apenas um pedacinho. Um pedacinho desse representa 30 graus. Então, vocês preencham na tabela com 30 graus. O outro horário que está pedindo é das 4 às 7. Então, se vocês vierem aqui e observarem, ó, das 4 às 7, eu tenho 1, 2, 3 espaços. 3 espaços e cada espaço com 30 graus. Então, 3 vezes 30 é igual a 90 graus. Depois, eu tenho aqui os espaços 7 e 11. Então, das 7 horas às 11 horas. Então, ó, das 7 às 11 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços. Então, 4 vezes 30 é igual a 120 graus. Preencham a tabela de vocês. E para finalizar, das 11 às 5. Então, das 11 às 5, eu venho aqui no relógio, ó. Das 11 horas, marquei as 11, às 5. Eu vou ter um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Tá vendo que é a linha reta? Ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 30, 180 graus. Então, agora, observem aqui na tabela, tá? As respostas e preencham a tabela de vocês, certo? Então, todos esses valores aqui foram os valores que eu fiz a representação para vocês ali no reloginho, tá bom? Então, aqui eu tenho 30 graus, 90 graus, 120 graus e 180 graus. Corrijam aí no livro de vocês, certo? Nosso próximo assunto trata de medidas de ângulos, tá? Então, qual é o aparelho? Primeira coisa, o aparelho que nós utilizamos para medir ângulos é o transferidor, certo? Quem não tem transferidor em casa precisa providenciar um para a gente poder dar sequência nas atividades, tá? Mas como é que funciona um transferidor? Então, todo transferidor, ele vai ter uma linha aonde aqui marca 0 e aqui marca 80. E também tem uma marcação no centro. Essa linha aqui é chamada de linha da fé do transferidor. Então, a gente tem que colocar essa linha sobre um dos lados do ângulo. Tá vendo que aqui eu tenho um ângulo? A gente coloca a linha da fé em cima de um dos lados do ângulo e centraliza o vértice bem no zero, bem no centro do transferidor. Tem uma marquinha. E aí, a gente vai observar os números que estão aqui na frente. Então, eu tenho que ver o número que está aqui. Eu olho no transferidor o número que está aqui, o número que estiver aqui é o valor deste ângulo aqui, tá bom? Então, é dessa forma que nós medimos ângulos, tudo bem? Então, aqui, para medir com o transferidor de meia volta. Então, olha aqui, ó. Vou abaixar aqui um pouquinho. Então, como que a gente faz? Tá? Eu tenho um transferidor aqui. O meu transferidor é um transferidor de uma volta inteira, tá? Eu mostrei para vocês durante a aula. Então, para medir esse ângulo aqui, vocês vão colocar o transferidor, o centro do transferidor aqui e ver o tamanho dessa abertura aqui em graus. Olha aqui o desenho, ó. Tá vendo, ó? O centro fica sempre aqui no meio. Aqui eu tô mostrando um ângulo de 180 graus, você vê que é uma linha reta, tá bom? Deixa eu procurar aqui o meu transferidor. Peraí.
Nossa, eu não tô achando. Bom, enfim. Aqui pelo livro dá pra ver. Então, vocês entenderam? Então, sempre coloca o centro do transferidor em cima do ângulo, tá? Então, aqui um ângulo de 180 graus. Ó, tá vendo? Ó, centro, linha da fé. Aí, vamos continuar. Posicione o transferidor sobre o ângulo que você quer medir, fazendo coincidir o centro com o vértice, ó. O centro com o vértice do transferidor. O ângulo O. Ajuste a linha da fé de tal forma que a indicação 0 se sobreponha a um dos lados do ângulo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Essa imagem tá bem boa para explicar para vocês. Então, aqui, ó, foi colocado. O ângulo é esse, tá? Então, ó, vértice tá bem no centro do transferidor. A linha da fé é no 0 e no 180. Eu coloco ela bem em cima de um dos lados do ângulo. E aí, eu vou ver aqui, ó, desse lado, a medida. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ele possui 30 graus. Então, se vocês olharem aqui, a medida desse ângulo é de 30 graus, certo? Você fez a pesquisa? Depois, olha aqui outro exemplo. Aqui foi medido de cima para baixo. Também foi colocado ó, a linha da fé em cima de um dos lados, o centro no vértice e aqui a abertura também. Eu vou olhar aqui 30 graus, tá? Então é o ângulo posicionado de forma diferente, mas com a mesma abertura, tá bom? Então, ó, nesse caso, então, o ângulo em que a abertura... Aí eu já conversei com vocês sobre isso, né? O ângulo em que a abertura mede exatamente 90 graus são os ângulos retos, que formam um quadradinho no canto. Ângulos agudos, ângulos que medem menores do que 90 graus, então entre 0 e 90 graus tem que ser menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele que é maior do que 90 graus antes de chegar no 180, né? Que 180 já é outra classificação de ângulo, tá bom? E aí, pessoal, tem as atividades para vocês fazerem, certo? Então, as atividades, vocês vão fazer a leitura e responder no livro, tá bom? Então, primeiro exercício, pede para vocês medirem, né, os ângulos. Então, vocês vão ter que utilizar o transferidor. Então, vocês vão ter que pegar o transferidor e medir esses ângulos aqui. Então, vocês vão medir esse ângulo, coloca a linha da alma aqui em cima, mede, linha da fé, né? Coloca aqui em cima e mede, coloca aqui no vértice, mede o centro e a linha aqui em cima, coloca aqui e mede. Então, vocês vão determinar a medida do ângulo A, B e C, utilizando o transferidor, tá? Aí, determine o exercício 2, determine a medida dos ângulos indicados, certo? Então, aqui, por exemplo, a medida, tá vendo que os ângulos estão indicados aqui, ó. Medida do ângulo COD. Então, vocês vão olhar aqui, ângulo COD. Ângulo COD. Então, eu quero saber a medida desse ângulo. Então, aqui eu sei que eu tenho 10, 20 e 3 graus, porque tem 3 risquinhos aqui. Então, esse pedacinho mede 23 graus, ó. Tem 10, mais 10, 20, mais 1, 2, 3 risquinhos, por isso 23 graus. Vocês vão ter que fazer isso com todos os ângulos que estão sendo pedidos aqui no exercício, tá bom? Aí, depois tem uma tabela classificando os ângulos do item anterior. Então, vocês vão classificar todos esses ângulos que foram medidos aqui, vocês vão ter que classificar agora nessa tabela como agudo, reto, agudo ou obtuso, né? Então, vocês vão escrever aqui dentro dessa tabelinha as letras, né? O nome dos ângulos, tá vendo? Não precisa escrever, vocês vão ter que colocar o nome do ângulo, tipo ângulo AOD, ângulo AOB, tá? Com um circunflexo em cima da origem do O, tá certo? E aí são somente esses exercícios que vocês precisam fazer. Foi isso que nós estudamos durante a nossa aula interativa e amanhã eu espero a resolução desses exercícios que estão aqui. Tudo bem? Gente, me enviem a foto desses exercícios amanhã, tá certo? Amanhã, que é dia 2. Então, a data de entrega desses exercícios é para o dia 2. Amanhã eu mando uma videoaula para vocês de correção desses exercícios e explicando o próximo item. Um grande beijo e tchau!